Bem-vindos à aula de matemática 12ª classe e hoje vamos falar da definição clássica ou lei de Laplace de probabilidade. A lei de Laplace diz assim: se os acontecimentos elementares forem equiprováveis, a probabilidade do acontecimento A é igual ao quociente entre o número de casos favoráveis ao acontecimento e o número de casos possíveis. E essa lei é dada pelo quociente do número dos casos favoráveis ao acontecimento A pelo número de casos possíveis. Então, nós vamos aplicar a lei para a resolução de exercícios, fazendo a probabilidade de um determinado acontecimento igual ao número de casos favoráveis ao acontecimento sobre o número de casos possíveis. Então, vamos achar esse quociente. Então, vamos para alguns exercícios para a aplicação dessa lei. E vamos trazer aqui exemplos simples para uma fácil compreensão. Vamos começar com este. Vamos calcular a probabilidade de que no lançamento de um dado perfeito com as faces numeradas de 1 a 6 se obtenha A. Um múltiplo de 2. B. Um número não inferior a 5. Então, vamos apresentar os dados para a linha A. Então, o dado possui 6 faces e nós vamos aqui colocar esse conjunto que vai corresponder aos lados ou às faces do dado. E o número de faces do dado vai corresponder aos nossos casos possíveis. Então, no dado nós temos uma face com 1, uma face com 2, uma face com 3, uma face com 4, uma face com 5, uma face com 6. Falando de face, estamos a falar de lados, não é? Então, o número total aqui de lados que o dado tem com esses números são 6 lados, que correspondem aos nossos casos possíveis. Então, a pergunta A diz, a questão A é sair um múltiplo de 2. Quais são os múltiplos de 2? Seriam eles o 2, o 4 e o 6. Então, esses múltiplos de 2 vão corresponder aos nossos casos favoráveis, que são, no seu total, 3 casos. Então, vamos colocar aqui a fórmula, que diz assim: a probabilidade de um determinado acontecimento A, nesse caso, nosso acontecimento A é ser um múltiplo de 2, é igual ao número de casos favoráveis a esse acontecimento A sobre o número de casos possíveis. Então, substituindo os dados, teríamos aqui 3 sobre o número de casos possíveis, que são 6. E essa fração é possível reduzir, passamos a ficar aí com 1 sobre 2. Dividimos aqui por 3 e aqui dividimos também por 3, ficamos aqui com 1 e aqui com 2. Esse número, não é? Essa fração que nós temos, nós podemos colocar na forma decimal, que seria 0,5, ou também na forma percentual, que são 50%. Vai depender da exigência do exercício. Se o docente pedir para que se coloque na forma fracionária, o exercício pedir para ir até a forma fracionária, então vocês devem reduzir a fração sempre que possível. E se for na forma decimal, operem até a forma decimal. E se for ver em percentagem, devem trabalhar até achar a percentagem. São as 3 formas possíveis de apresentar um resultado de uma probabilidade. Vamos para a linha B. Um número não inferior a 5. Então, vamos começar por apresentar os dados para a linha B, não é? Os casos possíveis permanecem os mesmos, porque estamos perante o mesmo dado. O acontecimento é que vai mudar. Então, vamos para o acontecimento B, que é sair um número não inferior a 5. Os números não inferiores a 5 são o 5 e o 6, que totalizam 2 casos favoráveis. Vamos apresentar aqui a nossa fórmula. A probabilidade do acontecimento B, uma falha aqui, teria que ser B, é igual ao número de casos favoráveis ao acontecimento B sobre o número de casos possíveis. Então, passamos a ficar aí com 2 sobre 6. Temos 2 casos favoráveis e o número de casos possíveis são 6. Essa fração também podia se reduzir, teremos aí 1 sobre 3. Dividimos aqui por 2 dá 1 e aqui por 2 dá 3. É possível também colocar na forma fracionária e na forma decimal. É só vocês continuarem a resolução e apresentarem o resultado nessas 2 formas. Obrigado.